No ar, podcast FURB FM. Violências, masculinidades e políticas públicas. Em 2020, foram registradas mais de 105 mil denúncias de agressão, de acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, no Brasil, um feminicídio acontece a cada 7 horas. A violência contra a mulher está no centro do debate público e, por isso, será tema de uma especialização oferecida pelo Instituto FURB. O curso Violências, Masculinidades e Políticas Públicas pretende qualificar profissionais de diversas áreas para atuar em realidades que abordem violências contra a mulher. As inscrições estão disponíveis até o dia 11 de novembro de 2021 no site da FURB na aba de cursos. Para falar sobre o assunto, a FURB FM criou uma série com 3 episódios. Neste primeiro, sobre masculinidades e política pública, o nosso convidado é o professor Ricardo Bortoli, do Departamento de Serviço Social da FURB, que também vai coordenar o curso em questão. O professor Ricardo tem uma vivência muito interessante com ações voltadas para homens agressores. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Então, obrigado, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos conversar um pouco aí a respeito, dessa especialização que está sendo ofertada aqui pela universidade. Professor, quando nós falamos em violência de gênero no geral, focamos na situação das mulheres, na proteção judicial, no fortalecimento financeiro e emocional delas. Mas agora nós também começamos a entender que é necessário falar sobre os homens neste contexto. Começo então pedindo que você explique para a gente o que são essas masculinidades de que trata a especialização. A proposta da especialização vem no sentido de dar um suporte teórico e metodológico no enfrentamento às violências contra as mulheres, trazendo para dentro dessa discussão a questão das masculinidades, compreendendo essas masculinidades enquanto histórica, cultural, institucional, simbólica, que está presente nos estereótipos de gênero. Assim, é lógico que a especialização ela tem um olhar que é amplo, mas ao mesmo tempo a gente tem como foco discutir a questão das masculinidades, fazendo essa conexão com a questão da violência contra a mulher. Então, nesse sentido, os conceitos que vão orientar essa discussão sobre masculinidades, certamente tem uma perspectiva de entender através de um olhar que as masculinidades são construídas ao longo de um processo e que, se elas são construídas, elas também podem ser desconstruídas. Entendemos que para enfrentar o fenômeno das violências contra as mulheres é necessário também atender os homens autores de violência, é necessário também olhar para os homens. Não olhar para essa demanda seria a mesma coisa que secar o chão com a torneira aberta. Por isso, o foco da especialização é também discutir a questão das masculinidades. E como esse tema vai ser abordado durante o curso? Qual o objetivo dele? O curso é composto por 14 disciplinas e entre essas disciplinas a gente pode falar que tem uma boa parte delas que vão trabalhar a questão de uma fundamentação teórica sobre os movimentos feministas, sobre as lutas das mulheres, até chegar nos estudos das masculinidades que têm origem nos estudos de gênero. Então, a partir desse olhar mais teórico, os profissionais vão ter também a oportunidade de poder ter também um olhar metodológico de como construir alternativas de enfrentamento do atendimento às situações de violência a partir das práticas do cotidiano. E professor, como seriam essas práticas do cotidiano? Já que a especialização se destina a profissionais graduados em diversas áreas, como serviço social, psicologia, pedagogia, direito, entre outros. De que forma o curso pretende compartilhar essas práticas com esses profissionais?
capacitar os profissionais para que esses tenham um olhar metodológico no sentido de buscar alternativas eficazes do enfrentamento da violência é o foco dessa especialização. Tanto os profissionais que atuam em linha direta, como linha de frente em relação aos serviços como o CREAS, os serviços especializados da assistência social, assim como os CRAS, ambulatórios, unidades de saúde, e também profissionais que atuam na rede de segurança pública, sejam eles até mesmo policiais ou escrivãos, e outros profissionais, Então, ela tem o objetivo de possibilitar esse entendimento, principalmente a respeito da questão da violência contra a mulher, numa perspectiva de entender a luta, ou as lutas e os direitos das mulheres, que implicam diretamente de um olhar da prática profissional sobre o homem autor de violência. Não só sobre o homem, mas também sobre a mulher, lógico, Mas é necessário dizer que a especialização ela vai trazer, inclusive, alguns exercícios práticos sobre grupos reflexivos para homens autores de violência, por exemplo, que são ações que podem ser desenvolvidas dentro das delegacias, dentro das comarcas do judiciário, dentro das secretarias municipais de assistência social e também grupos para poder discutir masculinidades em outros espaços, como escolas, e qualquer outro espaço institucional, onde é que a gente possa também prevenir, no caso, as violências contra as mulheres. Que discutir masculinidade, discutir questão de gênero é pensar em ações preventivas, E isso é fundamental no processo de enfrentamento às violências. Isso tem tudo a ver também com uma discussão cada vez mais necessária, Essa coisa de que somente a prisão e a intervenção da polícia ou do judiciário por si só não resolve o problema, mas de que também é preciso modificar esse homem, trabalhar com ele, entender como a situação pode ser evitada. Então, Camila, ao encontro disso, que a gente está conversando, eu acho que é interessante esclarecer que trabalhar com as questões de violência contra a mulher é necessariamente pensar para além da punição. É um olhar reducionista a gente pensar que punindo o homem autor de violência a gente vai resolver a situação. Muito pelo contrário, a situação pode se tornar mais complexa do que já é. Porém, é necessário pensar também que as ações de atendimento, não só aos homens autores de violência, tem que ser ações reflexivas, no sentido de produzir um afetamento, que os sujeitos consigam repensar os seus comportamentos, as suas formas de interagir com o mundo, e que reproduz essa violência. Então, nesse sentido, digamos que os grupos reflexivos são ações que não acontecem através de uma ação informativa ou através de uma palestra. Não, são grupos que implicam na construção de uma relação de confiança. Então, pensar no atendimento com relação às situações de violência, seja para as mulheres, sejam para os homens, sejam para os filhos, é também pensar em ações de acolhimento, no sentido onde é que esses sujeitos consigam se sentir pertencentes ao espaço. É através disso que vai se dar também a possibilidade de a gente produzir intervenção que faz com que as pessoas consigam, de fato, alterar os comportamentos que edificam as situações de violência no espaço doméstico ou até mesmo no espaço fora da casa. Violências, masculinidades e políticas públicas. E agora, falando desses profissionais que vão fazer o curso, de que forma a especialização pode impulsionar a carreira deles? Então, na medida que os profissionais conseguem ter o acesso a uma construção teórica que dá conta de poder pensar essa questão da luta das mulheres, das metodologias utilizadas nos processos de enfrentamento à violência contra a mulher, eu acredito que isso vai permitir com que eles também acessem um determinado conhecimento que é fundamental nesse processo de enfrentamento. E por isso que essa especialização da Universidade Regional de Blumenau, ela foi também idealizada de uma forma muito criteriosa, no sentido de escolher os profissionais que tenham uma luta acadêmica, de produção teórica, de pesquisa, mas também uma luta de base, no sentido de trazer essa questão conceitual, mas com o pé no chão, de poder pensar. Essa determinada teoria vai também iluminar a minha prática, o meu fazer profissional.
assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, é fundamental com que a gente pense, tá, que nós temos o compromisso e a responsabilidade de alguma forma contribuir com uma sociedade com menos violência. E aí eu diria que estudar, compreender isso de forma um pouco mais apropriada, um pouco mais minuciosa, é fundamental. Não há como a gente produzir uma prática profissional que dê de fato um resultado qualitativo, né, sem a gente também estudar e compreender isso através de toda uma construção que é histórica e que necessariamente a gente tem que compreender todas essas lutas, os direitos das mulheres, para que de fato a gente tenha uma eficácia na ação. Bom, é isso, né, professor? A violência contra a mulher tem exigido da sociedade diferentes estratégias de combate e isso implica mesmo ir até a raiz do problema, olhar para ele, entender a fundo que existem várias camadas e que pessoas de diversas profissões, homens, mulheres, que isso não fique restrito a uma discussão num determinado grupo, né? Mas que se estenda mesmo e que a gente consiga trazer possibilidade de enfrentamento e prevenção. A especialização ele tem por objetivo trazer duas abordagens. Uma delas é a gente poder pensar de uma forma estratégica de enfrentamento às violências contra as mulheres no que está emergente, né? Então vamos pensar na questão dos feminicídios e nas denúncias que a delegacia estão recebendo. O que fazer diante dessa situação? O que as políticas públicas podem fazer para oferecer uma acolhida, um atendimento que de fato dê suporte para essa mulher e também possibilite a esse sujeito homem, tá, uma reflexão sobre o que aconteceu e uma forma de evitar com que reproduza outras violências, né? Ou até mais sérias do que essa que já chegou até a delegacia ou judiciário. A outra questão que essa especialização traz, que é fundamental a gente pensar, são em ações preventivas, no sentido de poder pensar a construção das masculinidades através de uma perspectiva que dê a condição de a gente poder discutir ações dentro de associação de moradores, dentro de outros espaços institucionais, sejam escolas, ambulatórios, de formas preventivas para discutir o machismo, para discutir questões relacionadas a essa construção que, de certa forma, é a raiz da violência. Então, é preciso falar sobre essas questões para, de fato, a gente poder contribuir com essa violência que hoje está sendo denunciada. Para mim, são questões assim diferentes. Uma questão é a gente poder pensar em algumas metodologias para atuar com a demanda que chega até a delegacia ou judiciário. A outra questão é a gente poder pensar em ações preventivas que venham a contribuir com uma proposta a médio e longo prazo, né, no sentido de contribuir com o enfrentamento à violência contra a mulher. Agora já estamos chegando ao final desse podcast. Muito obrigada, professor Ricardo. Muito bom recebê-lo aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Lembrando que o curso Violências, Masculinidades e Políticas Públicas está com inscrições abertas. Basta ir lá no site da FURB, na aba de curso, que você vai encontrar todos os detalhes. O assunto é muito interessante e vai render mais episódios. No próximo a gente fala com a Tereza Kleba sobre o Observatório Estadual de Violência contra a Mulher e no terceiro episódio a gente fala com a professora Luciana Zucco sobre o que impede uma mulher de denunciar a violência. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Professor, peço que você deixe o seu comentário de despedida. Tá legal, obrigado Camila, obrigado à TV FURB. Assim, gostaria de dizer para vocês que eu fico sempre empolgado em falar sobre esse tema. As pessoas que tiverem curiosidade, né, em conhecer um pouco com maior profundidade, independentemente da especialização ou não, eu me coloco à disposição. O meu e-mail institucional é ricardob@furb.br, Ricardo B de bola, né? E também através do telefone aqui da própria universidade, vocês podem conversar com a Cristina do Instituto FURB, que também vai poder passar detalhes maiores sobre a especialização. Tá ok, gente? Obrigado a todos e um grande abraço e até daqui uns dias, né? Bom trabalho, professor, e até mais. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. E edição de áudio, Mike Martins. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na FURB FM 107,1.